Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos profissionais da educação, aos nossos conselheiros. Com muito prazer que estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso ciclo de estudos, parte 2. E hoje nós vamos falar aí sobre a LDB, a Lei 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quando você quer ter uma direção, você vai o quê? Eu quero ter uma diretriz, né? É necessário uma diretriz. Então, direção e base. Lei que nos orienta, que nos dá a direção e a base para a nossa educação. Olha a importância dessa lei, gente. Todos nós, profissionais da educação e amantes da educação num todo, temos que ter o conhecimento básico dessa lei. É obrigatoriedade, é dever de cada um de nós. Vamos lá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9.394/96, é a legislação que regulamenta o sistema educacional público ou privado do Brasil, da educação básica ao ensino superior. A LDB é a lei mais importante que se refere à educação. Já falei anteriormente lá, a Lei Mãe, né? A Constituição Federal dá ali os aportes e a LDB vem amparando todo e qualquer assunto, né, de importância na educação. Com a promulgação da Constituição de 1988, a LDB anterior, a 4.024 de 61, foi considerada obsoleta, defasada, não tinha mais, né, serventia para a educação no mundo em que estava inserido, porque o mundo gira constantemente e junto com o mundo, a educação tem que estar acompanhando a evolução. E a lei não pode ser diferente, tem que mudar, porque o que era hoje, amanhã já não serve mais. O que era importante hoje, amanhã já não é tão assim e tem que acompanhar. E só em 1996 o debate sobre a nova lei foi concluído. Por que só em 1996? Em 88 veio a Constituição Cidadã com uma divergências, né, de diferentes aí sobre a lei da educação, vindo a questão do controle social, amparando, dando direitos e direitos e direitos, e a educação ficou amortecida aí com uma legislação anterior, do ano de 61. Mas lá em 1996, após concluir o debate, né, se tornou, nós temos aí a nossa Lei 9.394 de 96, sancionada pelo presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, e pelo ministro da Educação, Paulo Renato, em 20 de dezembro de 96. Eu falo que dezembro é um mês importante para a educação. Por quê? Porque a LDB, a Lei Mãe, né, da educação, foi sancionada lá em 96. E recentemente, dia 25 de dezembro do ano de 2020, veio a nova lei do Fundeb, o Fundeb permanente, é a fonte de financiamento mais robusta da educação. Falo que é uma lei natalina aí que veio para a gente ficar muito feliz, para a gente festejar essa vitória da educação. No Brasil, dispõe de legislação avançada na área da educação, introduzida pela Constituição Federal. Depois veio o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, mais uma lei que é necessário, todo o educador está sabendo aí, porque nós temos que saber quais são os direitos, né, e o dever aí da nossa criança, do adolescente, o que nós temos que fazer para estar ajudando, amparando os direitos dessas crianças e adolescentes. E ela foi sancionada lá em 13 de julho de 90, Lei 8.069. E finalizando aí depois de 90 a LDB, que foi em 96. Vamos para o próximo slide, ver o que essa LDB é. Não vou poder aqui falar tanto da LDB como eu gostaria. Por quê? Porque ela é bastante extensa. Mas, assim, o foco principal nosso, que é a educação infantil e ensino fundamental, a gente vai discutir aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem estar lendo a lei na íntegra, né? É importante isso, e depois questionando algo que não entendeu, a gente está aqui, ok? A estrutura da LDB possui 92 artigos
organizados da seguinte maneira: título, capítulo e seção. Aí a gente vai ver sobre a educação, os princípios e fins da educação nacional, o direito à educação e o dever de educar, da organização da educação nacional, os níveis e modalidades da educação, a composição desses níveis, né, algo bastante duvidoso aí. Tem gente que fala o que é nível, o que é modalidade, o que é etapa. Nós vamos discutir bem a fundo mais para frente sobre isso aí. Eu tenho certeza que não vai haver mais dúvida para você nesse sentido, né? Vem falando sobre a educação básica, quem que é a educação básica, as disposições gerais, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, superior, educação especial, os profissionais da educação, claro que está lá, os recursos financeiros que financiam a educação no Brasil e as disposições gerais, né? Então, tudo isso em 92 artigos aí, que quando a gente entra no mundo da LDB, a gente se apaixona. Quem é amante da educação, quem ama a educação, que começa a ler a LDB, não vai querer parar. Por que que não vai querer parar? Porque todas as dúvidas, tudo que a gente busca em termos de educação, maior parte vai estar lá. E você, quando você lê, você, puxa vida, eu não sabia disso. Como que eu não sabia disso? Gente, nós estamos em 2021, a LDB é de 96. Aí eu faço uma reflexão para cada um de vocês aí, educadores. Há quanto tempo você está na educação? 1 ano, 2 anos, 10, 15, 20, 25 anos? Eu sei que tem profissionais aí com mais de 25 anos na educação. E eu questiono, vocês conhecem a LDB? Vamos lá para o próximo slide? Lá no título 1 fala da educação. A educação, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a educação abrange um todo, não é só ali dentro da escola, não. A vida familiar, a convivência humana, a gente sabe que nós temos que saber conviver socialmente, porque senão o que vai acontecer, né? Mesmo com toda a educação, no caso, o nosso mundo aí tem guerras, tem brigas, tem discórdia, tem revoluções e, infelizmente, né, acaba aí prejudicando, né, um país, uma nação. Temos que educar o aluno para a convivência humana, o trabalho e as instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, a importância desse movimento, a importância da gente enquanto cidadão para a sociedade e as organizações da sociedade civil nas manifestações culturais. A cultura, gente, está inserida dentro da educação, tem que estar, temos que valorizar. Valorizar o progresso, valorizar a mudança, mas valorizar o nosso passado, a nossa raiz, a nossa cultura. E a lei, né, de diretrizes e bases disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em suas instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo de trabalho e à prática social. O que isso quer dizer? Às vezes nós, quem nunca na educação falou assim, puxa vida, eu além de ser professor, merendeira, motorista, eu vou ter que ser psicóloga, eu vou ter que ser médico, enfermeira, pai, mãe. Quem nunca disse que às vezes a gente tem que fazer isso na vida de um aluno, de uma criança que precisa, de um jovem que precisa, levar a nossa própria experiência de vida para ajudar esse aluno. Não tem como fugir disso. A educação é muito mais que ministrar conteúdos. É muito mais. Ela envolve predominantemente os conteúdos. Claro, tem que ter a base dos conteúdos, das disciplinas, enfim. Mas é muito mais do que isso. É educar, é fazer com que aquela criança, que aquele aluno, aquele jovem, ele tenha uma boa convivência humana, que ele seja um bom futuro profissional, que ele tenha uma participação ativa na vida social, na vida da sociedade, na prática social. Será que nós estamos levando isso para o nosso aluno? Será que nós temos essa boa convivência humana? Será que nós somos bons profissionais? Será que nós temos costume de ajudar, de fazer uma boa prática social?
no meio que nós estamos inseridos. Ah, Maria, mas eu, com a minha atitude, não vou conseguir mudar o mundo. Mas o mundo é aquele lugar onde nós vivemos. É aquela comunidade, aquele trabalho, aquela família. Esse é o nosso mundo. Se nós mudarmos o mundo que nós vivemos, com certeza nós estamos ajudando a mudar o mundo num todo. Todos nós somos conhecedores disso. Nós temos que mudar onde estamos. Nós temos que ajudar, fazer, acontecer, viver, respeitar no mundo em que nós vivemos. E assim, cada um nessa consciência, teremos um mundo que nós queremos, que nós precisamos e merecemos. Vamos lá para o próximo slide? Dos princípios e fins da educação nacional. Muito do que nós vamos ver aqui, a gente já viu lá na Constituição Federal. Então, é só uma complementação e a gente vai debater um pouco menos, porque é bastante extenso o nosso estudo sobre LDB. A educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, qual que é a finalidade da educação? É preparar o educando, né, para que se ele tenha um bom desenvolvimento lá no exercício da sua cidadania. Opa, eu sou um cidadão, eu tenho meus direitos e eu tenho meus deveres. Então, como eu sou cumpridor dos meus deveres, eu vou exigir os meus direitos. Isso é exercício de cidadania e qualificação para o trabalho. Mas, Maria, eu trabalho com a educação infantil. Ou só com o ensino fundamental, como que eu vou qualificar para o trabalho? Gente, é de berço que a gente já educa uma criança para ser um adulto responsável, um adulto competente. É de criança que a gente ensina o caminho a seguir. Quando a gente tem raízes fortes, fortalecidas, é difícil alguém arrancar e jogar fora. É difícil perder essa raiz. E eu falo que é aí, na educação infantil, a base, o direcionamento para que aquele aluno seja um cidadão de bem, um cidadão social, um cidadão atuante que faz a diferença onde ele estiver. E é óbvio que haverá aí no decorrer do estudo, a educação não é só a educação infantil e ensino fundamental, mas vem o ensino médio, vem o ensino profissionalizante, vem o ensino superior, as graduações e enfim, né? As especializações, lato, estrito, senso. Então, assim, é na educação que a gente constrói um ser humano para se tornar uma pessoa efetiva, uma pessoa que faz a diferença. Daí, no artigo 3º, fala o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Quais são os princípios do ensino? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Quem assistiu o vídeo anterior sabe do que eu estou falando. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Também já foi comentado. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Também comentamos. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. O que é respeito à liberdade? Pessoal, quando eu vejo nas redes sociais, onde todo mundo acha que pode fazer o que quiser, ter a liberdade que tem, eu costumo falar assim que quando a gente está em rede social, a gente esquece, né? Nós esquecemos a nossa responsabilidade enquanto educador. Muitas das vezes nós esquecemos sim e acabamos aí falando assim, eu tenho liberdade, eu posso expor, o Face é meu, o WhatsApp é meu, é Twitter que fala, tantas redes sociais aí, TikTok e vai indo. Eu posso fazer o que quiser porque eu tenho liberdade, mas a nossa liberdade está condicionada a quê? A minha liberdade enquanto Maria, ser humano, cidadã, está atrelada enquanto Maria, profissional da educação. Não temos como fugir. E muitas das vezes nós, enquanto profissionais da educação, que devemos pregar esse respeito à liberdade do outro,
acabamos por tolir. Quantas vezes nós ofendemos, maltratamos, criticamos, detonamos a vida de alguém porque ele não pensa politicamente como eu penso, porque ele não pensa religiosamente como eu penso. E aí eu vou lá, acabo com ele. Divergir é uma coisa. Agora, ofender, condenar, destratar é outra coisa. Palavrões, a gente vê aí profissionais, palavrões, atacando o pensamento do outro, a ideia do outro, a concepção diferente da tua. E cadê a liberdade de respeito às divergências? Não é porque eu acredito em X e fulano acredita em Y que eu estou certo e fulano está errado, ou fulano está errado e eu estou certa. Por isso que devemos, num país democrático, livre, respeitar. Como que eu vou ensinar meu aluno, meu educando, a respeitar a ideologia, a crença do outro, se eu, lá em rede social, todo mundo vê, principalmente o meu educando, que eu não respeito? Cabe uma reflexão sobre isso aí. Além de respeitar a liberdade, tem que ter apreço à tolerância. O que é tolerância? Tolerar a ideia diferenciada do outro, mesmo que eu não concorde. Mesmo que eu morra não concordando, mas eu tenho que tolerar, eu tenho que respeitar. E quando eu for lá no meu Facebook, principalmente, que é um dos meios mais populares aí de expressão, e detonar e xingar o meu companheiro porque é de uma religião diferente, é de uma etnia diferente, é de uma ideologia diferente que a minha, eu busque ver esse princípio lá da LDB, porque eu, mesmo que eu esteja na minha casa e fora de horário de serviço, eu continuo sendo um profissional da educação. Eu continuo sendo um profissional da educação. Respeito, essa é a palavra. Respeito e liberdade andam juntos. E meu dever, minha liberdade vai até onde chega a liberdade do outro. Que isso seja um princípio enraizado em cada um de nós, profissionais da educação. Gratuidade do ensino público, né? Em estabelecimentos oficiais, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, valorização do profissional da educação escolar. Ah, Maria, mas eu não sou valorizado. Por que você não é valorizado? Né? Eu, enquanto profissional da educação, eu me sinto valorizada, sim. Eu me sinto respeitada, tá? Mas valorização não só está atrelado à questão de salário, gente. É questão de salário, condições de trabalho, né? Infraestrutura física, tudo isso, transporte de qualidade, merenda de qualidade. Então, assim, o profissional da educação, ele vai ser valorizado num todo a partir do momento que ele tiver tudo isso. E a partir do momento que o ente também tenha recurso financeiro para bancar tudo isso. O fato de não ter tudo o que se quer, porque infelizmente vivemos num país que está muito longe de ter uma situação de primeiro mundo, nós ainda devemos nos agradecer pelo nosso trabalho, porque sim, hoje ninguém respeita o professor, hoje ninguém respeita o diretor. Será que não? Será que é eu que não estou me vitimizando? Difícil? Todos os lugares é. Se vocês estivessem trabalhando na saúde, da mesma forma estariam pensando isso. Então, a valorização da gente enquanto profissional começa dentro de nós mesmos. E a partir do momento que nós darmos essa valorização devida a nós mesmos, com certeza a gente vai conseguir enxergar de um ângulo, diferenciado. E buscar sim, sempre melhorias para a educação. Buscar sim, melhorias de salarial, melhorias de infraestrutura, melhorias de apoio pedagógico, enfim, melhorias que você merece. Mas lembre-se, a valorização minha enquanto profissional começa dentro da minha própria cabeça. Se eu me valorizar, consequentemente, os outros vão me valorizar.
Gestão democrática do ensino público, né, que nós temos aí amparado na nossa lei própria do município. Garantia de padrão de qualidade, essa qualidade que a gente busca, né, em termos de pedagógico, em termos de infraestrutura e assim por diante. Valorização da experiência extraescolar. Quantas pessoas não valorizam a experiência extraescolar? Acha que você tirar o aluno daquele mundinho dele ali, vai poder fazer falta, aquele dia de conteúdo para poder ir a um cinema, para poder ir a um museu, para poder ir num lugar como a Fazenda da Esperança, que é um lugar onde trata pessoas, né, dependentes, químicos ali, que vai dar um subsídio aí para tirar cidadãos aí que têm problemas sérios da sociedade, levando de volta um cidadão totalmente diferenciado, uma prática social bacana aí, tirar de dentro da escola para poder ir a uma atividade de desporto, onde reúne várias unidades escolares. Então, isso é um trabalho extra-classe. Por uma pesquisa de campo, conhecimento, gente, conhecimento, temos que valorizar tanto o espaço da unidade escolar, quanto, né, toda a questão de aprendizado que tem fora dele. Isso é extremamente importante. Quantas aulas legais nós podemos dar fora do espaço escolar? Quantas aulas? Pense nisso. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Um tem que estar vinculado ao outro, tá? Porque a educação tem que estar atrelada ao trabalho, né? E também as práticas sociais, é importante, que nem eu citei agora ali, a Fazenda da Esperança, né? Que tem fins lucrativos, né? Não tem, precisa da nossa ajuda. Quantas vezes a gente vê escolas se reunindo, formando um grupo e levando o pessoal lá na Fazenda da Esperança? E o que a gente leva lá? A gente ganha conhecimento humano, conhecimento de vida para os nossos alunos. Será que alguma escola já pensou em no dia que for lá visitar, levar alimentação? Porque eles precisam de doações lá para poder se manter? Isso é uma prática social bacana. Quantas vezes um vizinho, um amigo, um parente com um problema sério de saúde ou outro problema que envolve o social, pede ajuda? E a gente não incentiva o nosso aluno a ajudar, a fazer uma prática bacana social, a juntar forças, fazer mutirões. Achamos que não, hoje isso é tudo dever do ente federativo, do público. Gente, nós temos que fazer a diferença na sociedade. Tá lá, temos que ensinar nossos alunos, tem que ser vinculado uma coisa à outra. E eu pergunto a você, profissional da educação, faça essa pergunta, reflexão. Será que eu pratico algo de bom na sociedade? Será que ou eu é da escola, ensino, conteúdo, casa e o restante que se dane? Será que eu sou esse profissional? Como que eu vou ensinar meu aluno, meu educando, se eu não pratico? As palavras educam, os exemplos arrastam. Pense nisso. Consideração com a diversidade étnico-racial, né? Isso aí, temos que sempre valorizar, ter consideração, respeitar o próximo, independente da etnia, da raça, da cor, né? Nós somos um país que prega a igualdade. E essa igualdade tem que estar, mais do que qualquer outro lugar, forte na escola. E garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Então, assim, nós temos direito à aprendizagem, nós aprendemos ao longo da nossa vida. Nós morremos aí, se Deus quiser, né? Espero que todos nós, com 100 anos para frente, mas aprendendo. Por quê? Porque isso é um direito nosso. E a educação não acontece só no seio da escola. Agora mesmo nós estamos estudando online, dentro da minha casa. Isso aí é educação. Vocês, quando mandam um áudio, um vídeo pra gente, quantos
vídeos de atividades diferenciadas aí, que eu tive o prazer de receber de muitos profissionais da educação, mostrando com orgulho o trabalho que eles fazem, que a gente aplaude, né? Vocês se reinventando. Quando eu vi aqueles vídeos, teve vídeos que eu me emocionei. Isso é educação. Então, a educação, nós temos esse direito aí ao longo da nossa vida, ok? Vamos para os próximos slides? Título 3, do direito à educação e do dever de educar. O artigo 4 fala assim: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Aí tá lá, 1. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na própria idade. Por que eu deixei esse inciso 1 aí para vocês, riscadinho? Vocês vão ver lá que tá riscadinho na tela. Porque às vezes, né, nós que vamos ser aquele profissional que vai abrir lei, estudar lei, ler, se interagir cada vez mais com a lei, nós vamos deparar com isso aí e vai falar assim: mas meu Deus, por que tá riscado e tá aqui? Porque esse inciso já teve efeito, foi o que veio na primeira lei, quando a lei foi promulgada, sancionada lá em 96. Mas aí, em 2013, veio a necessidade de fazer modificações. É como eu falei, vai mudando. Na Constituição Federal tem as emendas, né, constitucional. E nas outras leis, vem leis, né? Vem outras leis. E daí, como vem outras leis mudando aquela redação daquele determinado inciso, o que ocorre? Eles riscam, passam um risco, deixam o inciso lá, passam um risco, porque a gente tem que saber que ele existiu já, e coloca um outro inciso. Então, o inciso primeiro anterior está riscado e veio o inciso primeiro, que foi dada pela redação da Lei 12.796 de 2013. Então, ao invés de falar lá que a educação escolar pública será efetivada mediante garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, lá no inciso de 2013 mudou a redação. A educação básica obrigatória e gratuita não é só do ensino fundamental, não. É dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Então, anteriormente, ensino fundamental, de 2013 para cá, pré-escolar, ensino fundamental e ensino médio. Lá no inciso 2º fala que a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade tem que ter educação gratuita. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidade, preferencialmente na rede regular de ensino. Mas Maria, não é obrigatório? É sim. Então, por isso que existe a educação inclusiva. Temos que levar as crianças no ensino regular, nas nossas escolas, dentro de uma sala comum, né? Uma turma, né, comum. Mas se essa criança tiver um problema sério de saúde, tiver algo que impossibilite ela de estar matriculada regularmente, e a família entra com uma petição, seja na escola ou na Secretaria de Educação, para não mandar essa criança. Isso já aconteceu aqui no município de Carlinda. O que se faz? A gente faz uma visita à família e à criança com a assistente social e com a psicóloga. Tanto a assistente social quanto a psicóloga vai fazer um relatório aí, verificando se o pedido daquela família realmente merece o estudo, ou se ela simplesmente não está querendo mandar a criança para a escola. E através desse estudo, né, dessa avaliação, eles vão emitir o parecer. Se eles emitirem o parecer que sim, que é melhor para aquela criança naquele determinado tempo que aconteceu aqui em Carlinda, ela não seria melhor ela ficar em casa do que a escola, sem problema. Mas, né, o que aconteceu em Carlinda foi um período de 4, 5 meses aí, questão de
de problemas aí da criança com problema de saúde, e depois tinha que retornar à escola, obrigatoriedade. Então não é assim porque, né, é preferencialmente na escola, mas se não puder na escola, a escola tem que levar alguma atividade, alguma coisa para os pais, essa criança em casa também. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria, ok? Então, quem não concluiu aí, né, a gente vê que tem muitas pessoas aí de 20, 30 anos, 40, que não concluíram o ensino fundamental e médio, tem que ter esse acesso também, caso eles queiram estudar. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, aí entra o vestibular, tá? E sempre com a capacidade de cada um. Não adianta você querer se envolver num projeto que aquilo não é seu dom, você não tem conhecimento suficiente para aquilo, ou entrar em determinada universidade, você tem que passar por um vestibular. Então é conforme a capacidade e conhecimento de cada um, tem os critérios aí estabelecidos pela lei, ou por editais e assim por diante. Oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando, e oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas à sua necessidade e disponibilidade, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, assim, se eu trabalho durante o dia, eu posso estudar à noite. Tem que haver isso aí para que aquela pessoa que trabalha, porque até 17 anos aí, gente, a gente pode viver sem trabalhar, mas de 18 anos em diante é muito difícil quem consegue sobreviver sem trabalhar. Há essa necessidade aí de você trabalhar e estudar ao mesmo tempo, ok? E atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência. Também foi frisado bastante lá no vídeo anterior da Constituição Federal. Próximo slide. Padrões mínimos de qualidade de ensinos definidos com a variedade e quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Então tem que ter um mínimo de qualidade, não tem como, tem padrões aí para a gente ofertar a aula, né, estudo aí para os alunos. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então tem que haver assegurada aí, né? No pré-escola, a criança tem direito a entrar na pré-escola do dia que não é o dia. Se você completar 4 anos, se a criança completar 4 anos, até dia 31 de março, entra aí na pré-escola. E com 4 anos de idade, a partir do dia que ela completou 4 anos, também tem esse direito, essa garantia aí nas unidades de ensino. Só que o pai tem opção ou não de matricular, diferentemente daqueles pais que a criança completa aí até dia 31 de março, 4 anos. É obrigatório matricular, vocês vão ver mais adiante, ok? Mas, né, a gente tem que ofertar a vaga se a criança completou 4 anos durante o decorrer do ano, depois de março, e ela procurar a vaga na escola, a gente tem obrigação de ceder aí, arrumar essa vaga, essa educação para essa criança. Acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Então, o acesso à educação é necessária. Não tem como a gente fugir dessa obrigatoriedade. Então, se o pai chega aqui, pede uma vaga na educação e nós não conseguimos ofertar, provavelmente, o primeiro lugar que ele vai procurar é o Conselho Tutelar. Depois, o Ministério Público, que acaba vindo para a escola, né, para a educação e obrigando a gente, o poder público, a ceder essa vaga. Então, para evitar esses transtornos, né, a gente sabe que é a nossa obrigação, nosso dever, a gente tem sim que matricular o aluno e dar, né, esse acesso à educação. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Esse recenseamento acontece através do censo escolar
E essa busca de jovens e adultos que não concluíram a educação básica, muitos é feito pelas agentes, pelos profissionais de educação nas suas comunidades, se sabe de alguém que se interessa, né? Então isso aí é dever da gente, a escola no final do ano, fazer um comunicado, se alguém se interessa a estudar os jovens e adultos, isso aí é dever da gente também, do órgão público. E muitas vezes eu tenho certeza que nós não fazemos. Fazer a chamada pública, né, a escola, para saber qual que é a demanda, né, existente ali de pessoas que queiram estudar, que mesmo que naquela instituição, naquela zona rural não consegue, a gente possa oferecer meios aí para essas pessoas tá buscando a educação. Em todas as esferas, fazer a chamada pública e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência à escola. Então não adianta chamar, buscar, matricular, se essa criança, se esse aluno não frequentar a escola. E juntos aí, escola, programa FICAI, que é daqui da Secretaria de Educação e Conselho Tutelar, eu acredito que a educação de Carlinda vem zelando aí cuidadosamente, né, da frequência desses alunos, ok? Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. O que é isso aí? Todas as esferas administrativas, governo federal, as universidades, ensino profissional, governo estadual, né, o nível ensino fundamental e ensino médio, e o governo municipal, educação infantil e ensino fundamental. Priorizando isso, olha, não temos recurso, porque a lei ampara, né, vocês veem que é amplo, mas se não tem o recurso, como que se vai fazer? É igual na casa da gente. Quando a gente recebe determinado salário, o que a gente prioriza primeiro? A alimentação. Saco vazio não para em pé. E o remédio. Depois a gente vai, né, distribuindo aí para um lazer, ou para uma roupa, algo diferenciado que for. Mesma coisa na educação, nos entes federativos. O município ele tem que atender a educação infantil primeiro, o ensino fundamental, né? E depois, se ver que tem, ajudar de outras formas. Não é proibido, mas tem que atender aí, bacaninha, 100%, essas duas etapas do ensino aí, que é a educação infantil e ensino fundamental. E o Estado, o ensino fundamental e o médio e o governo federal, a questão das universidades lá, a educação profissional. Qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo tem legitimidade para peticionar no poder público, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial correspondente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, educação básica lá, poderá ele ser imputada por crime de responsabilidade, tá, gente? Muito sério. Tem que oferecer, né, o ensino obrigatório aí, não tem como a gente fugir. Ensino obrigatório, crianças de 4 e 5 anos, ensino fundamental. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público criará as formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de aluno, independente da escolarização anterior. Então, assim, tem que ser ofertado, tem que ser avaliado esse aluno, tem que passar por um processo de adiantamento, mas tem que ter acesso. Um aluno aí de 10 anos, por exemplo, ficou aí 5 meses, 6 meses sem estudar, e ele vem matricular, eu posso negar? Eu posso não aceitar esse aluno? Não. Ele tem o direito, mesmo que ele perdeu lá atrás. Aí a gente tem que criar formas alternativas. O que a gente vai fazer para recuperar o que ele perdeu? Né? Aí tem os 75%. Esse aluno vai poder, né, ir para o próximo ano, no ano que vem, né, no próximo ano letivo? A escola tem que estar atenta, independente se ele ficou 1 mês, 2 meses, 3 meses da unidade fora da escola, ele tem direito à educação. E a gente formar, né, criar formas alternativas aí para atender esse educando. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino,
o poder público criar a forma alternativa de acesso aos diferentes níveis de ensino. Fechou? E é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, a partir de 31 de março, completado 4 anos, né, do ano corrente, é obrigatório. E se o pai ou responsável não for matricular, a escola pode levar adiante essa situação que ele será penalizado. A educação é dever do Estado e da família, ok? No título 5, nós vamos falar da organização da educação nacional. A União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Falei bastante anteriormente lá na Constituição, lá, no slide anterior. E caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias. Ah, Maria, eu sou um sistema de ensino, eu posso fazer o que eu quero. A norma é minha. Gente, nós que vivemos num país democrático é assim. Então, ficará incumbida a união, a coordenação da política. Tanto é que a Base Nacional Comum Curricular vem lá de cima. É a lei maior hoje em termos do pedagógico, em termos de organização aí da educação. A LDB lá de cima. Então, a gente pode fazer nossas leis, mas sem fugir das leis maior, que é da União, porque é dela a responsabilização. Você imaginou se cada município fizesse sua lei própria educacional, o que viraria? Principalmente porque nós temos alunos que vai do campo para a cidade, da cidade para o campo, de cidade em cidade aí, né? O tempo todo. Então tem que ter uma base legal, tem que ter, né, uma direção aí para ser seguida por os demais entes federativos. E o sistema de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. A União, por que terá liberdade de organização? Porque a lei é ampla. Se vocês lerem a LDB na íntegra, ela vai dar uma série de formas de organizar seus sistemas de ensino. Nós vamos ver isso aí mais pra frente. Vocês vão ver que bacana que é. Mas a gente tem a liberdade, os sistemas têm a liberdade de escolher, né, a organização da nossa educação, mas nos termos da lei, da LDB. Então a gente tem que estar enquadrado num dos quesitos lá da LDB. Não tem como fugir. Elaborar, né? A União também vai elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. É o plano lá de 2014, que nós temos o Plano Nacional, e o Plano Municipal, que não foge à regra do plano Nacional. O nosso aqui do município de Carlinda é de 2015 e nós vamos estudar eles também, ok? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e os dos territórios. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seu sistema de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e subjetiva. Também prestar assistência técnica e financeira, por isso que vem cursos do MEC, recursos do FNDE aí, do PAR e assim por diante, porque também é função aí da União. Estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum, que está lá na nossa base, ok? Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades e superdotação. Então, esses alunos aí têm direito aí tem que fazer em colaboração com a União, os estados e o município, algo a mais para ofertar a eles, porque eles têm, né, uma superdotação
uma habilidade maior aí, né, do que a maioria, então tem que ser levado em conta a situação desses alunos. De todos os estabelecimentos e órgãos educacional. E as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenha instituições de ensino superior. Então, os estados, sim, pode ter instituição, né? Aqui no Mato Grosso nós temos a Unemate aí, um ensino superior, e o Distrito Federal também, mas os municípios, não, né? Só se for em colaboração, regime de colaboração, alguma coisa nesse sentido. Tem que se manter, né? Um dia que o município conseguir atender 100% de sua demanda da creche, pré-escola e ensino fundamental, aí ela pode dar um primeiro passinho, talvez, aí no ensino médio. E, né, eu não sei, não desconheço se há algum município que oferta essa educação superior no Brasil, não acredito. Ensino médio eu sei que há, sim, poucos, mas há. Mas ensino superior não tenho conhecimento. Cabe a gente, né, tá pesquisando aí. Mas, assim, centralizar educação infantil e ensino fundamental. Essa é a nossa obrigação enquanto educação municipal. Próximo slide. O artigo 10, os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições federais dos seus sistemas de ensino, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Aí, quando num ano de 2021 a gente recebe lá falando que não vai atender, que o Estado não vai atender o primeiro ano, a gente fica assustada, né? Só que daí eles não definiram, tá lá, definir com os municípios, mas eles não definiram, só chega assim e fala assim, ó, esse ano vocês se viram aí com o primeiro aninho, porque nós não vamos atender e pronto. Eles definiram com os municípios? Não. Tá cumprindo a lei? Não, porque isso tem que ser uma discussão ampla da sociedade antes de tomar uma decisão que a rede estadual tomou, né? Mas aí vai, determina, e a gente conversa aqui, conversa lá, né? Não temos condições e resolvemos, né? Hoje a rede estadual está com um primeiro ano na urbana e um na rural, e o município com o restante. Mas assim, pode sim definir, ó, tem alguns estados que trabalham só com a educação infantil os anos iniciais, e o estado com os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. E é isso que a gente vê que o governo estadual, né, de Mato Grosso, o governo de Mato Grosso, está querendo fazer. Só que em vez dele definir em conjunto, definir sozinho, né? E a gente cabe ficar pensando, né? Mas como? Mas é assim mesmo, vamos lá? Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando, coordenando as suas ações e as dos municípios. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, cabe aos estados, Conselho Estadual. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitando os dispostos do artigo 38 dessa lei. Tá lá, isso aí é responsabilidade do Estado. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, da rede estadual, desculpa aí. Mas Maria, o Estado, quem comanda o transporte escolar é o município. Um minutinho. Mas Maria, quem comanda? Sim, a responsabilidade, por quê? Porque tem uma lei específica de transporte escolar, por quê? Vocês imaginaram se o governo estadual coordenasse o transporte escolar da rede estadual? Então, 141 municípios, acho que são quase 800 escolas no Mato Grosso. Como que eles vão coordenar? Então, eles dão ao município esta responsabilidade, eles passam recursos financeiros para o município, e o município aí organiza a questão do transporte escolar. Então, eu te pergunto, o Estado assumiu ou não a responsabilidade com o transporte escolar da rede estadual? Sim. Por quê? Porque eles estão mandando recursos para manter o transporte escolar,
para manter aí toda a estrutura para esse aluno chegar à escola. E quem organiza, né, os roteiros, as linhas, horários, assim por diante, né, é o município junto com as escolas. Então, sim, eles assumem o transporte escolar da rede e o município da rede municipal, ok? Bem, pessoal, como vocês já devem ter notado, a LDB é bastante extensa e o nosso estudo, o mínimo necessário para o nosso estudo, também vai ser extenso. Temos que discutir o mínimo necessário de conhecimento aí da LDB para a educação, para nós profissionais da educação. Então, nos próximos slides, no próximo vídeo, nós vamos discutir aí sobre as competências dos municípios do Distrito Federal frente à educação, bem como a organização do ensino fundamental, educação infantil e os níveis da educação. Não percam os próximos vídeos, será bastante educativo e bastante conhecimento para todos nós. Um abraço de coração a cada um de vocês e até a próxima.